Shalom, irmãos, bom dia. Mais uma vez aqui com a palavra da perseverança. Esse assunto que eu estava tratando e vou retornar aqui, ele é muito importante. Então, quero pedir para os irmãos já tirar um tempo de qualidade depois para você ouvir esse áudio, pelo menos por algumas vezes. Talvez ele fique um pouco comprido, porém se faz necessário. O primeiro ponto, né, aqui retornando à palavra da perseverança, que é a garantia dada ao aspecto futurístico da igreja de Filadélfia, que o próprio Cristo diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Então, nós já aprendemos algumas vezes aí, algumas ministrações, que o arrebatamento primordial, se assim podemos dizer, o arrebatamento das primícias, os que estão maduros, primeiro eles têm uma condição. Que condição é essa? Eles guardam a palavra da perseverança. Logo nós entendemos que a palavra da perseverança é Mateus, no capítulo número 5, 6 e 7. E que essa palavra da perseverança não é algo tão simples de nós cumprirmos. Por exemplo, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que nós precisamos de muito Cristo gerado em nós para nós conseguirmos realizar. Então, o arrebatamento das primícias, daqueles que não passarão pela grande tribulação, é condicionado a viver uma vida de acordo com a vontade plena de Deus. Eu quero pontuar duas questões aqui dentro de Mateus 5, do 22 em diante. A primeira, quando eu digo referente a perdoar o irmão, irmãos, eu não estou dizendo, por exemplo, um exemplo, questões relacionadas a crimes. Por exemplo, o marido agride a esposa ou vice-versa. Isso não requer somente perdão, né? Isso requer que ações criminais sejam tomadas. Porém, de qualquer forma, mesmo que o marido foi preso, ele deverá ser perdoado. Aí entra o segundo ponto. Não estou dizendo que a pessoa tem que retornar a conviver com ele, e não estou dizendo também que é para tirar lá a denúncia, não é isso. Estou dizendo que em Cristo nós temos que perdoar. Agora, o fato dessa pessoa pagar pelo que fez é justiça, e também não estou dizendo que o casamento deve continuar. Isso, ambas as partes, elas vão decidir. Né? No caso, eu acredito que parta mais da parte aí que foi ofendida, né? No caso, foi agredida. E o perdão, irmãos, não é algo tão simples. Né? Então é algo que carece da graça de Deus. Agora, o que nós temos que ter em mente? Que nós temos que perdoar aqueles que fizeram mal contra nós. Ah, mas você não sabe o que fez. Realmente não sei. Agora, a palavra de Cristo é que nós perdoemos, mesmo que demore anos, mesmo que seja muito difícil. Né? Nós temos em Cristo a condição de liberar perdão, mesmo que demore anos, que Cristo vá trabalhando em nós. Agora, nós sempre temos que ter essa pretensão no nosso coração. Senhor, o Senhor sabe que eu passei, o Senhor sabe que eu sofri, mas eu peço que o Senhor trabalhe em mim para que eu libere perdão. Então, deixar essas três pontuações aqui. Primeiro, a palavra da perseverança cumprida à luz de Cristo nos garante, né, se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, que nós seremos primícias. Segundo, eu não estou falando de liberar perdão para crimes. Crimes devem ser julgados à luz da justiça dos homens. E terceiro, mesmo que a luz da justiça dos homens ela disse, né, ou ela condenou a pessoa pelo crime, o nosso papel como crente é perdoar. Mesmo que isso demore tempos, anos, mas nós temos em Cristo essa condição. Amém, irmãos? Então, partindo desse ponto, eu vou entrar aqui em Mateus, no capítulo número 5. Hoje eu vou falar das três bases aqui, né, da ira contra o irmão, né, usando aqui
né, o próprio Cristo ele usa os termos jurídicos da época, que eram as três formas de julgamento, e depois a gente vai entrar talvez nas questões dos tribunais dos anjos e outras questões, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo número 5, versículo 22 ao 24. Diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio ou do sinédrio. E qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então aqui nós temos os três tribunais, né? O primeiro tribunal, o juízo. Esse tribunal, na primeira aliança, ele era feito por anciões que ficavam na porta da cidade. Eles julgavam pequenas causas. Depois, já se tem o tribunal do Sinédrio, que era julgado por 70 sacerdotes e fariseus. Né? Esse próprio Sinédrio aí, por exemplo, que interrogou Paulo, interrogou João, né? Você vai ver lá no livro de Atos. E esse Sinédrio, quando era muito alto o crime, ele condenava essa pessoa à morte. E condenando à morte, morte por espada, por exemplo, ela era descartada. O corpo morto era descartado no vale de Rinom, que é o lixo de Israel. Ou seja, aí tem todos os aspectos da primeira aliança. Esse vale, ele foi usado, por exemplo, para se adorar a deuses pagãos, queimando crianças ali, né? E depois um rei de Israel ele decidiu deixar aquele lugar, né, proibido para essas questões, e por fim eles usaram ali como um incinerador, né? Igual um lixão a céu aberto aqui que antigamente tinha nas cidades, e eles colocavam fogo naquele lixo. E aí ali toda a imundície, vamos dizer assim, da cidade era jogado ali. Então os corpos também eram descartados ali. Então Jesus pega, né, conhecendo como eu conheço, ele conhecia 1 milhão de vezes melhor a própria história ali, e ele usa esses três pontos. Então são três pecados graves, né, que a pessoa ela vai se aprofundando contra irmão, ou irmão de sangue, ou irmão propriamente dito, um irmão da igreja, né, um irmão que criou em Cristo, e ela pode trazer essas condenações para ela. Amém? Então, vou ler aqui o textinho, diz assim: aqui podemos ter uma indicação da intensidade do pecado de chamar alguém de rebelde, moré, isto é, rebelde contra Deus. Qualquer que faz isso admite não poder mais conviver com seu irmão, e, portanto, a paciência de Deus também esgotou. Ele pensa que a vontade do Altíssimo deve seguir a direção do seu rancor mesquinho e toma para si mesmo o direito de agir como Deus, sentenciando seu adversário à perdição. Então, o irmão pisou na bola comigo, né? Ele pegou alguma coisa emprestada, não devolveu, ele saiu da nossa comunhão, foi para outra igreja, esse é um rebelde, né? Deus não está com ele mais, ele saiu da vontade de Deus, então não vamos mais conversar com esse irmão, você trará para você o juízo de Deus, no que tange, né, no primeiro nível aqui, ou o juízo do sentinela que está na porta da cidade. Por que eu entendo que isso está atrelado aos anjos para nós e não ao tribunal literal de Israel? Porque não tem como um tribunal julgar sentimentos. Se você observar aqui, são sempre sentimentos. Ninguém vai no júri, no tribunal, por sentimentos. Iras que estão no interior. Né? As pessoas pagam por iras externas nos tribunais terrenos. Concorda comigo? Por exemplo,
Se eu agredir uma pessoa e ela abrir uma denúncia contra mim, eu vou arcar com essa agressão em tribunais terrenos. Agora, se dentro do meu coração eu odeio uma pessoa, como um tribunal terreno vai me julgar? É impossível. Então, o próprio Cristo aqui, ele se utiliza dos tribunais da época de Israel para dizer que existe um tribunal divino e que esses anjos, depois eu vou colocar aqui para os irmãos os tribunais da Bíblia, eles governam a igreja de Deus. Então, o testemunho está na igreja, através do Espírito Santo. Cristo é, através do Espírito Santo, a lâmpada que alumia a menorá. Então, nos dá luz através do Espírito Santo. Porém, o governo de Deus é manifesto pelos anjos. Então, os anjos, eles estão assentados nesses tribunais e eles julgam a igreja. Nós vemos, por exemplo, lá em Corinto, que o fato deles estarem comendo indignamente estava trazendo para eles, né, doenças, fraquezas e até a morte. Por quê? Porque os anjos estavam entrando no meio da igreja para exercer julgamentos. Então, irmãos, o primeiro aspecto aqui para ser réu de juízo é nós chamarmos o irmão de rebelde. Né? Hoje tem tanto isso, né, nas igrejas. Né? Eu não quero mais conviver com aquela pessoa, não, ela pisou na bola comigo. Né? E às vezes coisas chulas. Né? Não me dê a paz do Senhor, você não é meu irmão. Você saiu aqui da nossa igreja. E isso pode trazer sobre nós a sentença do tribunal da cidade. Então, o primeiro ponto, aquele que abriga um ressentimento secreto está em perigo de julgamento. Então, o que acontece? Nossa, eu odeio aquela pessoa. É meu irmão, mas em Cristo, mas eu odeio. Ela chega, eu saio. Então, o mundo, o sistema mundano quer trabalhar isso em nós, né? Ai, meu santo não bateu com ele, com dele. Ai, não sei o quê. As crianças, não é assim? As crianças do parquinho. Se você for num prezinho, aqui na igreja, aqui entre nós, tem professoras. Elas podem dizer melhor o que eu estou dizendo. As panelinhas da escola. Né? Um amiguinho quer entrar ali na outra panelinha, alguém empurra ele e fala, não, você não é bem-vindo aqui. Aí, esse mesmo sentimento do maternal, do prezinho, vem para dentro da igreja de Cristo. Não, você não é bem-vindo na nossa panelinha aqui, não. Né? Meu santo não bate com você. O que o texto diz, irmãos? Aquele que abriga um ressentimento secreto está em perigo de julgamento. Né? Aí o anjo um dia pode se levantar e te julgar. O segundo, que é aquele que chama, né, ou qualquer que chamar seu irmão de raca, aquele que destrói o caráter do próximo e influencia seus companheiros a anulá-lo e retirá-lo fora do seu próprio caminho, corre perigo de ser julgado pelo Sinédrio. Então o que nós fazemos? Eu falo, irmãos, porque mesmo eu falando isso para vocês, às vezes na vida eu deixei algumas desavenças para trás e eu tento ir corrigindo. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas, né, na igreja, no ciclo do cristianismo, elas tendem a agir dessa forma. Né? Alguém pisou na bola com você e você começa a falar mal para todo mundo dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes nós não temos coragem de chegar nessa pessoa e conversar com ela. Não é chegar agredindo, não é chegar xingando, é falar, irmão, aquilo que você fez eu não gostei e eu gostaria que você não fizesse mais. Aí existe um parâmetro lá em Mateus 18 sobre isso. Se alguém pecar contra ti, vá até ele e advirta-o. Se ele não ouvir, leve para a igreja. E se ele te tratar como publicano, então a gente exclui ele do réu de irmãos. Né? Se você ler lá Mateus 18, está assim. Então, alguém pisou na bola com você, você não tem que ficar rindo para ele e por trás falando mal. Mesmo que ele esteja errado, o sinédrio virá contra você. Por quê? Porque você está anulando ele, você está retirando ele fora do seu próprio caminho, você está
falando mal pelas costas. Então, o que nós deveríamos fazer? Não estou dizendo só você, eu também. Se eu não me policiar, a gente age dessa forma. O irmão falhou comigo, chego até ele, irmão, não gostei daquela atitude. Olha, você fez isso, eu não gostei. Está acontecendo algo entre a gente? Estou percebendo que o irmão está me evitando. Fiz alguma coisa para o irmão? Aí se o irmão disse que não, mesmo que ele tenha alguma coisa, também você está livre. Então, por que, irmãos? Porque muitas das vezes nós trazemos sentimentos do mundo para dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos num processo de conversão. Agora, Cristo quer que nós sejamos maduros. Cristo quer que nós sejamos aqueles que verão a manifestação da estrela da manhã. Ou seja, eles estarão vigiando, eles estarão guardando ou aguardando a manifestação de Cristo como um ladrão, que vem uma hora que ninguém espera. E por fim, e qualquer que chamar louco será réu do fogo do inferno. E aquele que sentencia o seu irmão ofensor, ou seja, o irmão ofendeu ele, a perdição dos pecadores, como se fosse um inimigo de Deus, ele estará mesmo em perigo do vale de Rinom. Irmão, se a gente chega e fala que aquele ali não merece ser salvo, às vezes a gente fica chateado com uma pessoa, ela apronta alguma com a gente e fala que aquele merece para o inferno. Se esse sentimento dentro de você é verídico, se de fato você não falou com a cabeça quente, que não, nem deveria falar, mas se de fato você quer que um irmão, que o mesmo preço foi de sangue que foi pago por você, foi pago por ele se ferre e vá para o inferno, você pode ser réu desse fogo. Ah, mas eu sou salvo, não perde, você vive falando isso. Irmãos, aqui eu tenho que discorrer com os irmãos o restante do texto e eu vou fazer isso para você entender o que seria esse vale de Rinom ou Guenan de fogo. Se nós lermos o restante aqui do texto, o texto vai nos dizer. Né? Não é a morte eterna, esse vale, mas é o dano da segunda morte. O próprio texto nos mostra isso. Nós continuarmos lendo aqui, a partir do 25 em diante, você vai entender. Eu vou deixar isso mais para o final, porque eu quero tratar um pouco ainda sobre o sinédrio celestial. Então, o que acontece? Se eu falo assim, aquele irmão deveria ir para o inferno, e eu nutro isso, não é da boca para fora, eu gostaria mesmo que ele não fosse salvo. Eu quero salvar um monte de pecadores, né? Um assassino. Eu quero ir lá na cadeia pregar para bandidos que foram condenados. Mas aquele irmão que falhou comigo, eu quero que ele vá para o inferno. Então, talvez o texto nos diz que você será réu do fogo do Vale de Rinom. Amém, irmãos? Então, como eu disse no começo, se nós temos que liberar perdão, mesmo que você não consiga ainda, mas coloque isso diante do altar de Deus. Coloque isso diante do Senhor. Eu não conheço a vida de muitos aqui, não sei do que você já passou na sua vida, nem compete a mim saber. Mas nós temos a condição do perdão em Cristo. Não é? Se um irmão falou mal de você, ou talvez um irmão até te agrediu. Um irmão acabou com sua reputação. O que eu quero pedir para você, como pastor, não é você nutrir isso para sempre na sua vida. Nós estamos aqui falando para alguém que vai, como posso dizer assim, apagar, né? Não tem como dar um Ctrl, um Alt, um Delete aí no sentimento. Mas em Cristo nós temos a condição do perdão. Colocar isso aos pés do Senhor. Falar, Senhor, eu fui realmente ultrajado, né? Eu fui manchado, mas me dê a condição de perdoar esse irmão. Porque em Cristo nós temos essa condição. O Senhor perdoa a todos. Lembra das 7 palavras do Senhor na cruz? A primeira delas é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A vingança, irmãos, pertence ao Senhor. Né? Na era da graça, nós não invocamos fogo do céu. O próprio Cristo disse isso aos discípulos: de que espírito sois? O Filho do Homem não veio condenar ninguém, mas salvar. Então é isso que ele espera de nós. Então, eu não sei qual é a mazela, qual é a dor, talvez que alguém carregue aqui. O que eu sei é que em Cristo nós temos a condição do perdão. E que o Senhor nos dê essa graça, no nome de Jesus, para nós liberarmos essas pessoas. Né, e que nós não caiamos no fogo da condenação. A palavra da perseverança, irmãos, ela veio para nos inverter. Né?
Ela veio para acabar com os nossos argumentos. Porque o próprio Cristo diz: ame os seus inimigos, bendize aqueles que falam mal de você, ame os que te odeiam. Se alguém roubar a tua camiseta, dá a ele a calça. Se alguém te obrigar a andar, obrigado, 1 quilômetro, ande 2. Eu estou parafraseando. Se alguém bater no seu rosto, dê a outra face. É fácil isso? Não. Você consegue? Não. Só Cristo vivendo em nós. Mas essa é a métrica daqueles que serão poupados da hora da tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. E eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Irmãos, estamos tão distantes daquilo que o Senhor quer fazer em nós ainda. Mas que não desanimemos. Como Paulo, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, que deixando as coisas que ficaram para trás, eu sigo, olhando para o alvo, que é saber Jesus Cristo, pela soberana vocação de Deus. Amém? Então, não julgo que eu tenha alcançado ainda, mas dia após dia, vamos clamando ao Senhor para que Cristo seja gerado em nós para a sua glória. No nome de Jesus.